5 eventos que mudarão completamente os mapas do mundo antes de 2100. Bem-vindo ao canal Ser Curioso faz parte. Deixe seu like e seu comentário. 5 eventos que irão transformar completamente os mapas do mundo antes de 2100. Ao longo da história da Terra, diferentes eventos naturais mudaram completamente a forma dos continentes em todo o planeta. Alguns desses eventos estão relacionados à atividade geológica e levam milhões de anos para ocorrer. No entanto, outras mudanças ocorrem em períodos muito mais curtos. Algumas dessas mudanças ocorrem durante a vida de uma pessoa, e podemos vê-las antes do ano 2100. Mas quais eventos poderiam provocar uma mudança tão drástica nos mapas mundiais? Fique conosco para descobrir. Aumento do nível do mar. Este é talvez um dos desafios mais significativos enfrentados pela humanidade no século XXI e tem o potencial de mudar drasticamente os mapas mundiais até 2100. Esse fenômeno, impulsionado principalmente pelas mudanças climáticas, é causado por dois mecanismos fundamentais: a expansão térmica da água do mar e o derretimento de mantos de gelo e geleiras. A expansão térmica ocorre quando a água aquece e se expande. Com o aumento das temperaturas globais, os oceanos absorvem mais calor, causando uma expansão significativa da água. Paralelamente, o derretimento dos mantos de gelo na Groenlândia, na Antártida e em outras geleiras ao redor do mundo contribui para um aumento adicional do nível do mar. Na velocidade com que os polos do planeta estão derretendo, podemos observar uma mudança drástica na forma dessas regiões. Embora o planeta tenha passado por essas mudanças no passado, a atividade humana está atualmente acelerando e agravando o aquecimento global. Isso se deve principalmente à emissão de gases de efeito estufa causados pela queima de combustíveis fósseis, desmatamento e outras práticas industriais e agrícolas. O impacto do aumento do nível do mar nas cidades costeiras e regiões baixas do mundo será devastador. Cidades densamente povoadas, como Nova York, Miami, Tóquio, Mumbai e Xangai, enfrentam sérias ameaças. Por exemplo, grande parte da costa da Flórida, nos Estados Unidos, pode ficar submersa. Na Ásia, países como Bangladesh, que já enfrentam problemas de inundação, viriam vastas áreas de seu território debaixo d'água, deslocando milhões de pessoas. A região do Caribe e as ilhas do Pacífico estão entre as mais vulneráveis. Pequenas nações insulares, como as Maldivas e Tuvalu, correm o risco de desaparecer completamente, resultando em perda física de território e em uma crise humanitária e cultural. Além disso, regiões próximas a grandes deltas de rios, como o Delta do Nilo no Egito e o Delta do Mekong no Vietnã, enfrentarão inundações frequentes e severas, afetando a agricultura e a infraestrutura e forçando grandes populações a migrar. As consequências para a humanidade serão devastadoras. O deslocamento de milhões de pessoas dará origem a uma nova categoria de refugiados climáticos. Cidades costeiras terão que investir enormes recursos em medidas de mitigação e adaptação, como a construção de diques e barreiras, elevação da infraestrutura e criação de sistemas avançados de drenagem. Isso pode significar que grandes cidades, cheias de edifícios e arranha-céus, poderão ser abandonadas devido ao aumento do nível do mar. Você consegue imaginar uma cidade como Nova York vazia, com as ruas submersas? Por causa disso, veremos como os geógrafos terão que redesenhar completamente as linhas costeiras, à medida que o aumento dos níveis de água criar novas baías. Lugares que hoje são vazios e livres de humanos podem se tornar futuros assentamentos para refugiados climáticos, como áreas significativamente mais altas encontradas em grande parte da África ou do Tibete. É possível que antes de 2100 vejamos grandes cidades longe das costas, mas só o tempo dirá. Esperemos que até lá os humanos tenham feito algo para desacelerar as mudanças climáticas e evitar que essas mudanças afetem as futuras gerações. Derretimento do permafrost. O permafrost é uma camada de solo permanentemente congelada, encontrada principalmente nas regiões árticas e subárticas do hemisfério norte. Seu derretimento tem profundas implicações para o meio ambiente, a infraestrutura e a sociedade. O principal impulsionador do derretimento do permafrost é, novamente, a mudança climática. O aumento das temperaturas globais, causado pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera devido a atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, está acelerando o aquecimento nas regiões polares. Esse aquecimento está descongelando o permafrost a uma taxa alarmante e trará várias consequências diretas.
Quando o permafrost descongela, ele libera grandes quantidades de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, presos no solo congelado por milhares de anos. Esses gases têm um potencial de aquecimento global muito alto, principalmente o metano, que é cerca de 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono. Esse processo cria um ciclo de feedback positivo, onde o aquecimento libera mais gases, acelerando o aquecimento. O descongelamento do permafrost tem um impacto significativo na infraestrutura das regiões afetadas. Na Sibéria, no Alasca e no Canadá, muitas comunidades e cidades estão localizadas logo acima do permafrost. Então, se ele derreter, o solo se torna instável, causando colapso de edifícios, estradas, tubulações e outros tipos de infraestrutura. Cidades como Norilsk na Rússia e Fairbanks no Alasca podem enfrentar sérios desafios que podem, na melhor das hipóteses, alterar ligeiramente o terreno e, na pior das hipóteses, modificá-los completamente, transformando o solo sólido em fossas lamacentas onde seria impossível caminhar ou construir, forçando seus habitantes a se mudar para áreas sem permafrost. O derretimento do permafrost tem implicações globais além dos impactos locais. A liberação de metano e dióxido de carbono contribuirá para o aquecimento global, agravando eventos climáticos extremos em todo o mundo. O aumento das temperaturas pode levar a mais ondas de calor, secas e inundações, afetando a agricultura e a disponibilidade de água potável. Comunidades indígenas que vivem em regiões de permafrost também serão severamente afetadas. Essas comunidades dependem do solo congelado para seu modo de vida tradicional, incluindo caça e pesca. O derretimento do gelo transformará os ecossistemas locais, alterando as rotas migratórias dos animais e afetando a biodiversidade. Essa mudança forçará muitas comunidades a abandonar suas casas ancestrais e se adaptar a novos ambientes, mudando a distribuição geográfica e cultural dessas populações ou até mesmo causando seu desaparecimento. À medida que o permafrost derrete, novas áreas do Ártico se tornarão acessíveis, abrindo possibilidades para exploração e exploração de recursos naturais, como petróleo, gás e minerais. Isso pode levar a disputas geopolíticas sobre soberania e controle dessas regiões recém-acessíveis, redesenhando as fronteiras internacionais e marítimas. Veremos uma transformação significativa nas regiões do Ártico em termos de mudanças nos mapas. Devido ao degelo do permafrost e à redução do gelo marinho, novas rotas de navegação poderão se abrir no Ártico, permitindo que países do norte estabeleçam rotas permanentes de navegação ártica. Consequentemente, os mapas geográficos precisarão ser atualizados para refletir essas mudanças e os novos limites de terras habitáveis e recursos exploráveis. Você consegue imaginar um futuro onde o Ártico será a rota de navegação mais movimentada do mundo? Novas ilhas. Embora no passado isso parecesse impossível, agora sabemos que o surgimento de novas ilhas leva relativamente pouco tempo. Ilhas podem surgir artificialmente pelos humanos ou naturalmente pela emergência de vulcões. Em ambos os casos, novas ilhas têm o potencial de mudar significativamente os mapas do mundo antes de 2100. Vamos começar com as ilhas artificiais que os humanos podem criar. A criação de ilhas artificiais ganhou notoriedade nas últimas décadas. Países como China e Emirados Árabes Unidos realizaram projetos ambiciosos de recuperação de terras e construção de ilhas. Por exemplo, as Ilhas Palm em Dubai e as ilhas artificiais no Mar do Sul da China são exemplos notáveis de como os humanos podem transformar áreas inicialmente parte do mar ou oceano em terra firme e habitável. A criação de ilhas artificiais pode alterar significativamente as fronteiras marítimas e territoriais. Essas ilhas expandem o território soberano de um país e estendem suas zonas econômicas exclusivas, ZEE, permitindo controle sobre recursos pesqueiros e potenciais reservas de petróleo e gás. As ilhas artificiais também podem ter impactos ambientais severos, incluindo a destruição de recifes de coral e habitats marinhos. Além disso, a alteração das correntes oceânicas e dos padrões de sedimentação pode afetar as costas adjacentes e a biodiversidade marinha. Se, no futuro, mais países adotarem essa prática de criar ilhas artificiais, os mapas de terra e mar precisarão ser atualizados para refletir essas novas formações. Também devemos considerar que as ilhas podem surgir naturalmente. O surgimento de ilhas naturais é um processo. 5 eventos que transformarão completamente os mapas do mundo antes de 2100. Derretimento do permafrost e surgimento de novas ilhas. O derretimento do permafrost está provocando grandes transformações nas regiões do Ártico.
Com o degelo e a redução do gelo marinho, novas rotas de navegação podem se abrir, permitindo que países do norte estabeleçam rotas permanentes. Como resultado, os mapas precisarão ser atualizados para refletir essas mudanças e os novos limites de terras habitáveis e recursos exploráveis. É possível imaginar um futuro onde o Ártico seja a rota de navegação mais movimentada do mundo. Desaparecimento dos desertos. Esta mudança pode ocorrer em dois cenários: um artificial, causado por projetos de reflorestamento e engenharia humana, e um natural, devido ao derretimento das calotas polares e avanço do mar. A reflorestação dos desertos envolve a implementação de vastos projetos de engenharia e tecnologias avançadas de irrigação, dessalinização da água do mar e plantio de espécies resistentes ao clima árido. A transformação de desertos como o Saara e o Gobi em áreas verdes alteraria drasticamente o mapa físico do mundo, aumentando a biodiversidade e contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Por outro lado, o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar poderiam inundar áreas baixas dos desertos, transformando-as em novos corpos d'água. Isso alteraria ecossistemas locais, criando novos habitats aquáticos e modificando a dinâmica da biodiversidade. Cidades próximas a essas áreas, como Cairo e Trípoli, poderiam enfrentar desafios devido à relocação e adaptação a novos ambientes. Os mapas geográficos mostrariam a transformação de vastas áreas desérticas em lagos e mares interiores, redefinindo as fronteiras terrestres e marítimas. Surgimento de novos mares. A criação de novos lagos e mares pode ocorrer tanto por intervenção humana quanto naturalmente, devido ao derretimento dos polos. Projetos de engenharia, como a construção de represas ou desvio de rios para inundar grandes áreas, poderiam criar novos corpos d'água. Isso mudaria radicalmente a topografia e a hidrologia das regiões afetadas, transformando áreas secas e desertas em habitats aquáticos e modificando os padrões climáticos locais. Embora pareça impossível, os humanos já demonstraram a capacidade de realizar mudanças drásticas no ambiente, como transformar o Mar de Aral em um deserto. Portanto, a criação de novos mares poderia proporcionar oportunidades econômicas, mas também deslocar comunidades locais e causar a extinção de espécies. Impacto no clima e na geografia. Naturalmente, o derretimento dos polos e o aumento do nível do mar devido às mudanças climáticas podem causar inundações em áreas costeiras baixas, criando novos mares. Isso mudaria drasticamente a geografia costeira, transformando áreas secas em corpos d'água costeiros. Esse fenômeno teria um impacto significativo nos ecossistemas costeiros, incluindo a perda de habitats terrestres e a inundação de áreas baixas. Por exemplo, o aumento do nível do mar poderia criar novos mares interiores em Bangladesh, afetando cidades como Dhaka e Chittagong. Comunidades costeiras em áreas afetadas poderiam perder terras, infraestrutura e recursos naturais, resultando em relocação populacional e mudanças significativas nos mapas dessas regiões. Conclusão: imagine um futuro onde todos esses eventos ocorrem simultaneamente. Como você acha que os mapas do mundo mudariam? Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que, em 2100, os mapas do planeta serão significativamente diferentes dos atuais? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e não se esqueça. Dê aquele moral para o canal se inscrevendo, deixando seu like e fazendo seu comentário.